Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos responder e corrigir, né, os exercícios propostos na outra aula, na aula anterior, a respeito da importância da leitura. Então, estejam com a apostila postos e vamos abrir todos lá na página 50 para que a gente possa corrigir esses exercícios da melhor forma possível, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, como toda aula a gente faz. Ah, eu fazendo coisa errada. Toda aula a gente faz e eu vou ficar pequenininha aqui com vocês na parte superior para que vocês me vejam e eu vejam vocês também para que eu possa realmente ficar de olho. Então, olha só, nós temos aqui algumas questões a respeito daquele texto, né, que foi proposto, que em tempos obscuros o dia do livro é praticamente um dia revolucionário. Então, com base nisso, o título do texto, no título do texto, o que significa tempos obscuros, de acordo com o primeiro parágrafo. Então, a gente pode perceber, né, que eu estou falando esses tempos obscuros, essa era que a gente está de fake news, de notícias falsas. Então, que o livro realmente vai trazer uma verdade para a gente diante disso tudo. Então, eles colocaram a seguinte resposta: de acordo com o primeiro parágrafo do texto, os tempos obscuros são feitos de falsos filósofos, que se dizem guias intelectuais de pouca importância ao acesso à informação e à presença de censura. Aqui eles colocaram uma resposta bem mais complexa do que está no texto, mas a gente não pode deixar de discutir que realmente, se a gente abre, por exemplo, as redes sociais, alguns sites da internet de origem duvidosa, nós vamos encontrar pessoas peritas, né, assim, super expert em determinados assuntos que na verdade não são e vão acabar conduzindo não somente uma pessoa, mas várias pessoas, grupos de pessoas, e notícias falsas estão se propagando a todo momento, em todos os lugares, principalmente pelas redes sociais. Então, realmente, os tempos são bem obscuros, onde a gente tem uma mentira que é contada várias vezes e acaba se tornando a verdade e desvalorizando a própria verdade, que é a que deveria ter mais importância, né? Questão 2. De acordo com o autor desse texto, nesses tempos obscuros, o dia do livro pode significar uma diminuição na venda de livros? Não. B. Um aumento da intolerância às ciências sociais? Não. Um ganho de prestígio da literatura brasileira? Sim. D. Um ato revolucionário em relação à intolerância? Não. Um novo começo da área editorial de livros no país? Também não. Essa questão do ato revolucionário, eu acredito que às vezes alguns tenham marcado porque está na sequência, né, que é revolucionário e tal, mas não é em relação à intolerância. Ao contrário, não é para nós sermos intolerantes, é para a gente ser mais tolerantes, a gente divulgar mais, a gente conhecer mais, tentar entender melhor o outro, explicar, conhecer, conduzir melhor as outras pessoas à parte da verdade. Então, resposta correta, letra C de casa, um ganho de prestígio da literatura brasileira. Questão 3. Na fala da diretora-geral da Unesco, qual expressão é usada que poderia designar tempos obscuros? Então, quando ela fala assim, a expressão época turbulenta. Se eu tenho uma época turbulenta, eu tenho realmente tempos obscuros, né? 4. De que forma você acha que os livros representam a diversidade da genialidade humana? Cite um livro que você tenha lido, que apresentou algo novo, pode ser uma experiência, um conceito, por exemplo, para você. Essa resposta, ela é pessoal, não tem como eu interferir nela. Vai depender de vocês.
Então, vocês é que vão ter que dizer que de que forma que os livros podem representar essa diversidade, a genialidade humana e citar, né? Então, a gente tem que perceber que ó, são fontes ricas de conhecimento. É algo que a gente já sabe, né? E aí, para citar um exemplo de uma experiência, um conceito que a gente pode entender. Se fosse para eu trazer alguma coisa aqui da minha opinião, só para não deixar vago, tem um livro do Dan Brown que fala de um cientista que cria um vírus e uma bactéria, um vírus e bactéria, tá? É tudo misturado mesmo. Ele é tão maluco, tão inteligente, mas pro lado ruim que criou a mesma coisa. É, sim, a mesma coisa não. Duas coisas diferentes numa só. E o plano dele, na criação dessa doença, era matar metade do planeta de pessoas, para que ele pudesse, para que realmente só as pessoas inteligentes ficassem na Terra. Essa é a história do livro. E aí a gente tem um, um detetive, digamos, um Sherlock Holmes da atualidade, que vai atrás e vai tentar recuperar essa, vai tentar evitar que haja realmente a propagação dessa doença nas pessoas ao redor, matar metade da humanidade e tal, porque a teoria dele era bem maluca. Vários trechos do livro, sinceramente, parece bastante com o que a gente está vivendo. Como as pessoas começam a se comportar, como que as coisas vão acontecendo. Tem um outro livro também do José Saramago que se chama Ensaio sobre a Cegueira. Ele também relata tempos muito difíceis a respeito de uma doença que vai se espalhando e que deixa as pessoas cegas. E aí vai mostrar como que realmente o ser humano é, como que ele age. E realmente é uma coisa complicada da gente associar com o que a gente está vivendo, porque é muito parecido. Não são duas leituras que eu recomendo nessa época, porque é bem pavoroso, mas depois que passar, se vocês quiserem pesquisar, é bem legal, tá? O livro do Dan Brown é mais positivo, é mais legal, porque ele vai trazer muita coisa de cultura também a respeito de Dante, que foi um grande escritor, antigo, bem antigo, escreveu um poema bem grande também, vai trazer a respeito de explicações de obras clássicas da. Ai, gente, eu esqueci agora o nome do pintor, mas tem, acho que era Botticelli, acho que é ele. E aí vai mostrar várias obras de arte no desenrolar da história. É bem legal, dá para aprender muita coisa numa coisa só. Numa única leitura, você aprende sobre arte, sobre pintura, sobre várias temáticas legais. Mas deixa para ler isso depois. Por enquanto, procurem mais o que vocês gostam, para depois se aventurar em leituras das quais vocês não conhecem e vão por indicação, tá? Questão 5. Considerando o que a diretora-geral da Unesco disse sobre os livros, eles ajudam a conectar o mundo. Como será que isso acontece? Então, uma vez que os livros contam histórias diversas e elas compartilhadas entre todos, a humanidade vai misturando essas experiências umas às outras, gerando proximidade e, com isso, maior possibilidade de compreensão. Isso contribui para que todos respeitem as diferenças, ao mesmo tempo que constrói uma noção de destino comum. Então, se todo mundo lê o mesmo tipo de livro, de maneiras diferentes, culturais, a gente vai ter vários ensinamentos de cultura no redor. Vou citar um outro livro, por exemplo, Harry Potter. Uma literatura infanto-juvenil, é uma leitura, a autora ela é inglesa, e ela relata realmente um mundo totalmente fantasioso, uma história totalmente fictícia, né? Mas é interessante que os espaços que ela narra, por exemplo, é de uma Inglaterra mais afastada, não é um centro de Londres, por exemplo. Apesar
de que alguns trechos aconteçam em Londres são sempre em locais específicos, diferenciados, e traz um pouco daquela cultura inglesa para a gente a respeito dos orelhões, banheiros, instituições públicas que existem lá. Mas é bem interessante a gente imaginar a questão do espaço que lá existe. Também questão de castelos, aí não somente na parte da Inglaterra em si, mas de toda aquela parte europeia ali que também possui esses tipos de paisagem. Então, por exemplo, para nós, Brasil, Minas Gerais, Uberlândia, esse é um contexto, é um espaço que não faz parte da nossa realidade. Então, a gente consegue viajar apenas através dessa questão dos livros, certo? Exercícios propostos. Então, nós temos aqui, ó, leia o texto a seguir sobre um Saci Pererê, figura parte da cultura brasileira e responda. Eu não vou ler esse texto, porque vocês já leram. Ele é grande e ele é um texto bem interessante que vai falar sobre o dia do Saci Pererê. Dia 31 de outubro é normalmente conhecido como Dia das Bruxas ou Halloween, mas também é o dia do Saci Pererê, né? E aqui é uma coisa que eu já tinha, acho que em algumas salas eu já conversei sobre isso, que a gente sabe mais da cultura externa do que da nossa própria cultura, né? Para variar. Então, como vimos no, por exemplo, todo mundo lembra que o dia do folclore, ó, que o dia do Halloween é dia 31 de outubro. Mas várias pessoas não sabem que dia 22 de agosto é dia do folclore brasileiro. E aí eu te pergunto, onde que você vive? Não estou falando que é para esquecer do que está lá fora, mas a gente também tem que entender o que é nosso, a gente tem que aprender o que é nosso, isso ajuda demais. Como vimos no texto, além de ser uma lenda popular, o Saci Pererê foi cultivado no imaginário dos brasileiros por estar presente em textos literários, em especial nos livros de Monteiro Lobato. A literatura não somente contribuiu para a formação da identidade individual, mas também da sociedade ao consolidar seus alicerces. 6. Qual é a relação apontada no texto entre o Dia das Bruxas e o Dia do Saci Pererê? Então, qual que a gente pode encontrar? Os dois dias são celebrados em 31 de outubro. Isso aqui é uma coisa que a gente percebe a relação, né? E de acordo com o texto, o Dia do Saci Pererê foi criado para diminuir a influência norte-americana gerada com o Dia das Bruxas e também para valorizar o folclore brasileiro. Relembrando que é dia 22 de agosto, não se esqueçam também. 7. A autora do texto acredita que datas que comemoram lendas e mitos como Halloween servem somente para movimentar o comércio? Não. B. Não podem celebrar mais de um evento no mesmo dia? Não. C. Devem ser prestigiadas? Sim. A gente deve prestigiar e é interessante a gente sempre lembrar disso. É um dia de conscientização daquela determinada data, né? Do evento daquela data. D. São incompatíveis com a cultura brasileira? Nada a ver. E E. Não fazem mais sentido atualmente? Também nada a ver. Resposta correta, letra C de casa. Quero lembrar a vocês o seguinte também. Quando a gente tem, por exemplo, o Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia Internacional da Água, todas essas datas servem para nos conscientizar da importância deste evento. Então, no Dia Internacional da Mulher, a gente valoriza o evento, né, as mulheres, e tem várias homenagens, ressalta-se a importância delas para a sociedade. Dia dos Pais, a gente também tem a questão do mercado, do comércio? Tem, mas vai ressaltar essa ideia também na sociedade, da importância dos pais. No Dia das Mães, a importância das mães. No Dia das Crianças, ressalta a importância das crianças, a questão de cuidar das crianças da sociedade, de zelar por elas. Então, vamos sempre lembrar que essas datas devem sim ser prestigiadas. 8. A representação do Saci sofreu influência de que culturas? No início, quais eram as características físicas do Saci? Então, Saci sofreu influência das culturas indígena, africana e portuguesa. Atualmente é raro ver a representação de Saci com duas pernas e um rabo, como antigamente.
Antigamente ele tinha duas pernas e um rabo. Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar essa cena, né? Somente o Saci de uma perna só, de gorrinho vermelho. 9. O que permite ao Saci ter poderes mágicos? O gorro, né, que ele usa na cabeça, é que faz ele ter poderes mágicos. 10. Quais escritores brasileiros fizeram do Saci uma de suas personagens históricas? O Saci é personagem das histórias, por exemplo, do Monteiro Lobato, ele aparece também no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Bem famoso por lá. Mas a gente não pode esquecer que ele também participa das histórias do Maurício de Souza e do Ziraldo. Então, toda vez que vai ter alguma participação folclórica nas histórias do Maurício de Souza, aparece o Saci Pererê. Geralmente ele aparece mais nas histórias do Chico Bento, que é uma realidade diferente da Turma da Mônica, que é cidade, né? Uma coisa mais do campo. Lá aparece Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, essas realidades. E do Ziraldo também, que tem até a Turma do Pererê. Então é bem interessante a gente imaginar que vários autores já participaram com isso na nossa literatura. Gente, por hoje é só. Tarefa de casa de vocês será a leitura da página 39, 40, 41 e 42. Parece muita coisa, mas não é não. É porque tem um texto aí no meio que a gente não pode cortar ele na metade. Então, leitura da página 39 até a 42. Aguardo vocês na nossa próxima aula, certo? Beijinho e tchau!